Quem assistiu o Canal Livre no último domingo na Rede Bandeirantes viu Ciro Gomes participando de mais um bate-papo, onde fica claro que ele tem entendimento do que ele está falando. Eu já falei muito bem do Ciro aqui várias vezes e vou continuar falando do Ciro Gomes. Eu não tenho um problema pessoal nenhum com o Ciro Gomes. A minha escolha esse ano de não permanecer apoiando ele não se trata de ter projeto ou não ter projeto, mas sim por conta do discurso que, para mim, de certo modo, passou a ser hipócrita em alguns pontos. Eu já trouxe aqui o motivo pelo qual eu acho que algumas falas dele acabam sendo hipócritas, porque ele fala um negócio no dia, no outro dia ele volta atrás, depois ele volta atrás de novo, e quem não fez aquilo que ele falou tá errado, mas se ele tivesse feito, ele estava certo. Já adianto aqui, antes de ir para a segunda parte do vídeo, que eu não acho que o Ciro Gomes deva tirar a candidatura dele à presidência da República. Eu falei sobre isso no vídeo que eu falei sobre a possibilidade de o PDT estar rifando o Ciro Gomes. Mas eu tenho uma coisa muito importante para trazer para vocês nesse vídeo de hoje aqui, que eu espero que vocês realmente entendam de forma democrática. Tem circulado nos bastidores aí uma informação que eu já trouxe para vocês da possibilidade de o PDT ter algumas pastas dentro do governo Lula caso a eleição se confirme. E é aí que o nome do Ciro Gomes começa a ganhar força dentro ali de algumas indicações, pelo menos é o que eu estou ouvindo ali, por parte dos representantes do PDT, só que existe a resistência do próprio Ciro Gomes. Vamos falar um pouco mais sobre isso tudo aqui. Eu quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Eu quero também tentar acalmar esse clima que está existindo de forma bem belicosa entre apoiadores de Ciro e apoiadores de Lula. Eu quero tentar mostrar para vocês que dá para apoiar um ou votar no outro sem necessariamente xingar um, atacar o outro, tentar destruir o projeto de um ou o projeto do outro e se respeitar a própria democracia, porque a candidatura do Ciro Gomes é uma candidatura democrática. Mas vamos pro vídeo. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço administrado e determinado pelo governo? Gasolina, querosene de aviação, diesel para o Mas como o governo administra o preço da gasolina? Mas é simples de fazer, é claro que é o governo. Não é. Não é. É claro que é o governo. É claro que é o governo. É claro que é o governo. Mas, governador, o senhor vê que... Nós estamos fugindo de entender porque que juro é aberração. Não, só isso. A pergunta simples para encadear o raciocínio. Eu volto à Petrobras com todo o prazer. Tá, então vamos. Porque eu vou fazer o diagnóstico para a gente fazer o que o senhor falou que é o preço administrado pelo governo. Não, a gasolina, o petróleo não é. É da Petrobras. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Queria pedir a vocês também, como sempre, para se puder ser membro do canal, vocês já sabem como é que faz, clica aqui embaixo. Se quiser mandar uma doação durante o próprio vídeo, você também pode, clicando aqui no botão valeu demais. Ou se quiser colaborar de outra maneira, você pode colaborar indo aqui no nosso Pix, mandando qualquer quantia que você puder, ou se inscrevendo lá na Pingback também de forma gratuita, ou colaborando mensalmente, porque lá eu publico artigos para vocês semanalmente. Hoje a gente vai falar aqui sobre a participação do Ciro Gomes lá no Canal Livre, que gerou vários memes na internet, vários cortes, porque ficou claro que um dos membros da bancada do Canal Livre não sabe a diferença de capital misto e SA, não entende que empresa de capital misto pode ser sim uma SA também, não entendeu que a Petrobras vendeu parte das ações não votantes para acionistas externos, mas continua com o poder majoritário de decisão dentro do Conselho da Petrobras. Por isso, inclusive, que o Michel Temer deliberou de livre e espontânea vontade a adoção do PPI, né, que é a paridade de preço internacional, que o Brasil hoje, mesmo gastando em média ali, com lucros e tudo, com custos para transporte, venda, revenda ali, para levar o petróleo até a distribuidora, hoje a Petrobras tem ali uma produção, incluindo o lucro, tá, de cerca de 25 a 30 dólares. Essa informação foi confirmado, inclusive, pelo próprio Ciro Gomes. Só que hoje a gente baliza o valor do barril de petróleo pelo mercado internacional. Ou seja, a gente teria ali um lucro exorbitante para distribuir para os acionistas da Petrobras, enquanto nós, o povo, estamos passando uma situação extremamente complicada para poder comer, para poder trabalhar, para poder se locomover, para poder manter as despesas básicas de casa. E aí se teve ali aquela discussão, ficou claro que o Eduardo, né, que era um dos participantes da conversa ali no Canal Livre, não entendia muito bem sobre essa pauta, e veio com aquela narrativa de que, mas eu leio também. Eu também leio muito, mas o que acontece, eu faço questão de frisar sempre aqui, é que existem temas que a gente não domina, e quando a gente não domina, a gente simplesmente ou diz que não domina, ou indica alguém que domina, ou diz que não vai falar porque não tem aptidão para falar daquele tema, simples assim. Ontem, durante a minha live, por exemplo, o seguidor do meu canal, que por coincidência é apoiador do Ciro Gomes, pediu para que eu falasse sobre algumas questões econômicas do governo do Ciro Gomes, do governo do Bolsonaro, do governo do Lula e da Dilma, que eu não tenho domínio. Eu recomendei que ele seguisse o canal do Paulo Gala e do Eduardo Moreira, já que eles dois são economistas e exploram bastante
questões específicas ligadas à economia. O que for relacionado à política, o que for relacionado à história e até mesmo ao direito, já que eu estou estudando direito de novo, eu posso até comentar porque eu vou estar vivenciando aquilo. Mas coisas que eu não sei, eu não vou falar. Isso vocês nunca vão encontrar aqui. E aí a gente vê as propostas do Ciro Gomes ali, ele trazendo tudo bem desenhadinho, explicando como é que ele vai fazer. Muita gente, inclusive, tem até cobrado o PT por conta disso. O PT já tá sabendo dessa cobrança. Eu fui uma das pessoas, inclusive, que cobrei durante o almoço que eu tive com o ex-presidente Lula, que eles precisam divulgar o quanto antes o projeto deles, essa narrativa de que vai ficar para depois, que quando a gente ganhar eu mostro. Isso não pode acontecer. A plataforma de governo tem que ser divulgada antes. Então, para qualquer pessoa que tinha dúvida, que eu não tinha falado sobre isso, eu já falei aqui no canal, falei pessoalmente lá com ele e tô falando mais uma vez. Só que tem circulado aí em alguns grupos que eu tenho feito parte, um diálogo sobre a possibilidade de o Ciro Gomes ser ministro do governo Lula. E aí muita gente vai dizer que o Ciro não topa, que o Ciro é rancoroso, especialmente pessoas que apoiam o Lula nesse momento. Que ele poderia já estar com o Lula nesse momento, mas não tá por rancor, por ressentimento. Vão comentar várias coisas que eu vou respeitar. Só que eu acredito que seria sim um grande ganho para um futuro governo petista, caso realmente se confirme o resultado das pesquisas e o Lula vença a eleição, tem uma figura como o Ciro Gomes, ou na pasta da economia, ou na pasta da Casa Civil. Por quê? Porque você sabe, você vê quando o Ciro tá falando, que ele entende do que ele tá falando, que ele é um cara preparado, que por conta de algumas estratégias erradas no caminho agora da eleição, ele acabou se perdendo e caindo nas pesquisas. Tem até um amigo muito próximo do Ciro Gomes, o Gustavo Mendes, querido amigo, também humorista, que é amigo do Ciro, até pouco tempo atrás tinha declarado voto no Ciro Gomes, mas que por conta de todo o contexto, eu acredito, político que a gente está vivendo, o presidente Lula ligou para ele, solicitou para ele que ele aceitasse o desafio de ser pré-candidato a deputado federal, e ele não só aceitou o desafio, como está com Lula. E isso é um recado importante, por quê? Porque o Gustavo Mendes não deixou de ser amigo do Ciro, o Gustavo Mendes não passou a atacar o Ciro por conta disso. É uma escolha dele. E eu tô falando isso aqui bastante para que as pessoas que apoiam o Ciro Gomes que vêm aqui entendam isso. Eu não vou atacar o Ciro Gomes dos projetos dele, eu não vou atacar o Ciro Gomes da plataforma dele, porque ele tem projetos muito interessantes, ele é um cara extremamente preparado. A minha situação com o Ciro Gomes é completamente diferente em relação a posturas que me trazem um certo medo de imaginar que talvez ali aquele Ciro de 2018 estaria disposto a fazer algumas coisas que lá no passado talvez ele não fizesse, para quem sabe chegar ao poder. Não vou entrar em detalhes, porque não adianta eu explicar aqui 10, 15, 20 vezes o meu ponto de vista, porque pro cirista mais fanático, eu sempre vou ser pago pelo PT, eu sempre vou ser filiado ao PT, que é o Lula, que é a Dilma, que é isso. Então pra mim pouco importa essa linha de vocês aí, eu só vou respeitar como eu tenho feito. Não defendo a retirada da candidatura do Ciro Gomes, mas defendo sim a possibilidade de um diálogo mais amplo. Isso aqui já fica até o recado também para o Vicente, que trabalha na assessoria do Ciro Gomes, para o próprio Carlos Lupe, que faz parte da presidência do PDT, e para outras figuras do PDT que acompanham o meu trabalho, que eu tenho certeza que entendem o que eu estou querendo dizer aqui. A gente viu lá, por exemplo, em um passado recente, o próprio Ciro Gomes divulgando que representantes do governo Bolsonaro, da pasta da economia, procuraram ele para que ele pudesse dar algumas dicas do projeto que ele tinha de governo, caso ele fosse eleito, para o Paulo Guedes e para o governo Bolsonaro, se ele toparia. E ele disse categoricamente que mesmo sendo contrário ao Bolsonaro, mesmo não concordando com nada que o Bolsonaro faz, ele toparia por causa do povo. Porque para ele o povo naquele momento era muito mais importante do que o Paulo Guedes, do que o Bolsonaro. Então fica aqui esse recado para o Ciro Gomes, para pessoas ligadas ao apoio do Ciro Gomes, é o seguinte: façam a campanha do Ciro, defendam o nome dele, trabalhem para que ele vá para o segundo turno, se vocês acreditam nisso, ou com Bolsonaro, ou com Lula, mesmo as pesquisas mostrando que o Lula já estaria em tese no segundo turno, e que o Bolsonaro também estaria, o Ciro não teria chance, mas trabalhem, se vocês acreditam nisso, trabalhem, tá? Não mudem a crença de vocês, defendam aquilo que vocês acreditam, mas tentem trabalhar essa possibilidade, se vocês realmente querem um Brasil melhor, se vocês confiam tanto no Ciro Gomes, como eu sei que confiam, em uma possibilidade de ele não ascender ao poder através do processo eleitoral, que ele possa fazer parte de um governo de reestruturação, não se subordinando às vontades do Lula, nem se subordinando às vontades do PT, mas sim colocando em prática aquilo que ele acredita. É uma possibilidade que a gente tem de o Ciro Gomes apresentar essa proposta que ele tem no livro dele, que é o PND, que vocês falam tanto, e que realmente é muito bem estruturado ali. Tem coisas ali que não são aplicadas, não são aplicáveis, melhor dizendo. Quem já leu o livro sabe que tem coisas que não passaria, porque não depende só
do presidente, depende do Congresso também, mas muita coisa que tá ali que dá para passar e que dá para sim fazer um país melhor. Então se você que tá aqui no meu canal apoia o Ciro Gomes, se você vai votar no Ciro Gomes no primeiro turno, se você acha que o Ciro Gomes tem de ser candidato, perfeito, eu não acho que o Ciro deva tirar a candidatura não. Inclusive eu acho até uma falta de respeito do próprio PDT tirar a candidatura do Ciro Gomes se o Ciro Gomes não começar a performar. Porque tem já conversa de bastidores, e eu já disse pra vocês que eu ouvi isso lá também em São Paulo, que se o Ciro Gomes não performasse bem entre julho e agosto, possivelmente em setembro a candidatura dele seria retirada. Eu acho pouco provável, porque o Lupe disse que ele tem esse compromisso com o Ciro. Outra pessoa também próxima do entorno do Carlos Lupe já me disse a mesma coisa também, só que na política tudo pode mudar. Então, independente da manutenção ou não da candidatura do Ciro Gomes, caso o Ciro Gomes não saia vitorioso da eleição, caso o vitorioso seja o Lula, que a gente tenha uma conduta diferente de 2018, que a gente realmente tenha essa união aí entre PDT, PT, PSOL, Ciro, Lula, Boulos, quem puder colaborar com o projeto da reestruturação do Brasil. Nesse momento é isso que importa. Eu tô vendo agora um monte de gente atacando aí a Rita Von Hunt, eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu não fiz porque pra mim é meio óbvio não estar fazendo vídeo atacando ela. É a opinião dela. A Rita tem ideais de esquerda e as pessoas esquecem isso às vezes, imaginam que a esquerda é uma coisa só homogênea, que todo mundo, porque usa vermelho, é igual, e na verdade não, existem propostas diferentes dentro da esquerda. O que a gente pode fazer é simplesmente respeitar, aceitar ou então ficar antagonizando sem necessidade. Sabe o que é interessante também? Mesmo com toda essa situação da Rita, a declaração dela foi que ela não estaria disposta a votar no Lula no primeiro turno. Ela não falou nada, pelo menos eu não li, ela falou nada sobre o segundo turno. E tá parecendo que a Rita não vai votar no Lula no primeiro turno e vai votar no Bolsonaro no segundo turno. A gente precisa ter calma. Eu já falei pra vocês que nem sempre a gente vai ouvir aqui na internet as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente quer. Discordo de algumas coisas que ela falou, discordo. Ela falou que o Lula não estava falando sobre a questão, por exemplo, da revogação do teto de gasto, da revogação de reformas. Ele não falou isso especificamente detalhado no dia do lançamento da pré-campanha, mas ele tem falado isso já há meses, que ele quer revogar a reforma trabalhista, que ele quer também mudar o teto de gasto, que vai mudar a política do PPI, que quer incentivar de novo a cultura, que quer promover projetos de moradia. Só que eu entendo o que a Rita tá falando e a respeito. O Chavoso da USP também, quando falou que não iria votar no Lula provavelmente por causa do Alckmin como vice do Lula, muita gente criticou. Só que é como o Ferrez falou lá no dia que eu fui no Avesso Podcast. Ninguém vai saber o que o Ferrez passou, ninguém vai saber o que a Diolanda passou, o que o Chavoso da USP passou durante o período que o Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo e tiveram ali várias situações complicadas envolvendo a polícia. A gente tá em outro momento, vamos virar a página, talvez sim pra mim, pra você que tá aí, que talvez não tenha um amigo, um parente próximo ali que tenha perdido a vida em ações violentas da polícia de São Paulo, mas a gente não pode exigir o mesmo pragmatismo de todo mundo. Tem vários dias que eu tô falando, Carlito, fala da Rita, fala da Rita. Eu não vou atacar a Rita, eu respeito o trabalho da Rita, mesmo não concordando com algumas coisas, faz parte também. Vocês que estão aqui no meu canal não concordam com tudo. Tem gente que tá aqui no meu canal, por exemplo, que acha que eu sou vendido pro PT, tem acha que eu sou vendido pro PDT, tem gente que acha que eu sou vendido pro Lula, e mesmo assim vocês estão aqui, discordando, concordando, criticando. Isso aqui é um espaço amplo de discussão. Então fica aqui pra vocês o meu recado, fica o meu aviso aqui pro próprio Ciro Gomes e pro pessoal da campanha dele também. Tentem aí refletir sobre isso, é uma possibilidade importante. Não desistam da campanha, isso aqui não tem nada a ver com desistir, mas pense nesse pragmatismo. Se o governo Lula realmente foi eleito, se você estaria disposto a sentar e falar, Lula, esse aqui é o projeto que eu tenho para ajudar a levar o Brasil para frente. Você não disse que quer mudar o Brasil? Chegou a hora. E botar. Vamos ver o que vocês vão comentar aqui embaixo, que com certeza esse vídeo é aquele vídeo que o pau quebra. Gente me chamando de vendido. Ontem, inclusive, teve uma senhora que conseguiu a proeza de dizer que eu sou bolsonarista, que eu sou infiltrado aqui e que deveria tirar logo minha máscara. O que é interessante é que eu tô sofrendo tanto pra estar infiltrado, era muito mais fácil estar do outro lado, porque tá faltando dinheiro pra pagar a conta, o canal não cresce como o canal dos bolsonaristas, não seria muito mais fácil eu me declarar bolsonarista se eu fosse bolsonarista? Quem segue esse canal aqui desde 2015 sabe que eu critico o Bolsonaro desde 2016, antes de ser moda virar apoiador do Bolsonaro, tá bom? Reflitam sobre isso, compartilhem esse vídeo, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.